Havia um professor de uma instituição de renome, um professor da área de ciências exatas, que era muito curioso, era muito estranho, era muito diferente. Ele se percebia como diferente e ele não tinha problemas com isso. Isso é uma breve história de um episódio que aconteceu com esse homem ao longo de um ano inteiro, quase. Era um professor engraçado, era uma pessoa que vinha aprendendo várias coisas e decidiu se aventurar ao pegar uma nova cadeira, um novo curso, né? Um curso de nível, né, de pós-graduação, relacionado à questão educacional, mesmo ele sendo uma pessoa da área de ciências exatas, ele percebia muitas coisas no âmbito humano. E quando a gente fala em âmbito humano, a gente precisa falar de espírito, porque compreender a humanidade que existe nas pessoas, em si mesmo, implica em estar sintonizado com as realidades do espírito, mesmo que as pessoas que lidam com as humanidades não admitam isso. Então, esse sujeito decidiu se aventurar numa nova maneira, né, fazer uma coisa diferente. E ele ficou fazendo isso durante o ano inteiro, né, por meses e meses. Ele pegou um curso, né, uma disciplina de um curso, e ele deu um tom espiritual para essa disciplina. Desde o primeiro dia ele foi sincero, falou sua formação, falou sobre sua experiência de vida, que muito pouco tinha a ver com o público que frequentava esse curso, né? E ele falou como ele iria conduzir o curso desde o princípio. E desde o princípio ele ficou falando as coisas que disse que ia falar. À medida que as semanas foram se passando, os meses foram se passando, ele foi percebendo que muitas pessoas que estavam participando, né, de suas aulas estavam encantadas. As pessoas olhavam compenetradas. Em certos momentos altos das aulas, os olhos de alguns brilhavam. Dava para ver através do olhar das pessoas, né, que elas nunca tinham ouvido um homem falar daquela maneira. Esse professor percebia isso à medida que ele se expressava e concatenava belamente os conteúdos da ementa com tudo o que ele vinha trazendo. Criou-se uma verdadeira egrégora em certos momentos, mesmo que muitos não tivessem consciência disso. Estava sendo feita uma coisa que nunca havia sido feita antes na história daquela instituição, nem de todas as instituições de ensino. Uma coisa diferente estava nascendo no planeta. O espírito estava fecundando a realidade da matéria através das coisas da mente. E isso foi, né, ocorrendo, o curso ocorreu tranquilamente até o fim. Esse homem que fez isso em certa altura estava tão feliz, né? Ir para eles fazer essas coisas era algo tão alegre que ele chegou a se questionar, né,
interiormente: isso é bom demais para ser verdade. Não é possível que esteja sendo tão fácil assim, esteja sendo tão prazeroso. E realmente estava sendo bom demais para ser verdade. Um lugar onde você estava tendo lazer, as pessoas estavam se encantando, passando bem, aprendendo, crescendo, sendo convidadas a crescerem interiormente, ouvindo teorias que na verdade foram vivenciadas por aquele que as trazia. Tudo estava indo muito bem. Mas isso tem alguma coisa de estranho. Esse homem sentiu. Porque no fundo, quando o ideal desce para essa terra, para este mundo não permite que essa descida seja gratuita. Esse mundo cobra da ferramenta que encarna o ideal um preço. E esse preço foi cobrado logo após o fim do curso, quando esse professor, tão animado com as coisas como elas foram, decidiu pegar uma outra cadeira desse mesmo curso para continuar a sua divulgação do ideal pelo mundo, a transformação do mundo. E eis que ele descobre por vias muito ocultas de que, na verdade, as pessoas, o ego luciférico das pessoas que participaram, estavam matriculados no curso, não queriam mais nada disso. E daí você tem o mais clássico, e famoso conluio que sempre há quando o ideal se encarna na Terra. Existe o conluio entre as forças do mundo para que esse ideal seja eliminado do caminho das pessoas. Então se juntou os piores elementos, o anjo que estava despertando nas pessoas foi silenciado pelo demônio que conseguiu assumir o comando novamente do ser das pessoas, e daí eles entraram em comum acordo com os egos das autoridades da instituição onde esse homem trabalhava para que fosse executado o plano do diabo. E o plano do diabo era simplesmente impedir que esse processo de transformação para a elevação do estado desse mundo, das consciências, para a libertação do ser, se realizasse. Isso o diabo não podia permitir e, portanto, era preciso mobilizar aquelas almas, aqueles seres que ainda tinham baixo grau de consciência e começaram a ser despertas através da presença de um sujeito que estava encarnando o ideal mês após mês, através de um curso. Isso as forças do antissistema não podiam permitir que ocorresse. Isso não poderia continuar, porque isso é uma ameaça para esse mundo. É uma ameaça, porque o mundo poderia começar a se transformar para um lugar realmente melhor. Aquele homem que estava sendo atacado, ele de fato era uma ameaça para este mundo. Ele tinha uma arma letal. E essa arma letal era o amor, era a compreensão, era o convite a uma movimentação interior, a um pensamento mais profundo, a um sentimento genuíno, que, aliado a esse pensamento, geraria a intuição. Era um convite a se tornar corajoso. Era um martelamento de várias ideologias que não levavam a lugar nenhum. Era uma coisa muito diferente
que eles nunca mais veriam em vida, nem nunca viram. Isso não podia ser permitido. E, portanto, assim que muitos ficaram longe do contato com esse homem, os demônios interiores assumiram o comando de cada um desses indivíduos. E eles conseguiram as forças suficientes para começar o processo de eliminação desse ser que estava trazendo luz. E daí o mundo inteiro se alia quando se vê diante da ameaça de ter que evoluir para uma vida melhor. O mundo quer ficar se chafurdando na lama, acreditando que isso é o caminho certo que irá solucionar todos os problemas. E, portanto, o mundo se aliou para eliminar esse sujeito do caminho deles. Esse homem, ao perceber o que estava ocorrendo, ficou muito chocado. Apesar de já ter experiência e saber como as pessoas eram, no estado evolutivo atual. Esse homem percebeu também que as pessoas no seu trabalho, na sua instituição, elas na verdade não queriam resolver os problemas, não se colocavam a seu lado. Elas queriam simplesmente tratar tudo a toque de caixa. Elas não viam o verdadeiro embate que estava sendo travado. E, portanto, preferiram lavar as suas mãos diante do que estava acontecendo. Elas decidiram falar que não tinham nada a ver com aquilo. Elas decidiram seguir a cartilha. Elas decidiram ficar quietas, não deixar nada por escrito, para não se colocarem numa posição de risco, porque elas estavam muito animadas, estão muito presas, fixas no salário delas, na imagem delas. Esse homem foi percebendo tudo, como o mundo realmente funcionava. E depois disso tudo, ele acabou abdicando dessa nova disciplina que ele daria, e ele extraiu daí um aprendizado de valor inestimável. Esse homem escreveu uma carta de 3 páginas se despedindo da turma, e de certa forma ele também enviou, através do seu modo de ser, uma mensagem a seus superiores, aos seus colegas, nem colegas são, apenas conhecidos da sua instituição, mostrando que ele não mais irá contar com essas pessoas, porque essas pessoas demonstraram que elas não estão compromissadas com a salvação de si mesmas e com a salvação da humanidade, por consequência. Elas não assumiram, nem querem assumir esse compromisso. Elas preferem seguir as autoridades terrenas, os sindicatos, as ideologias, a maioria, os grupos e por aí vai. Então, nesse momento decisivo, cada um fez a sua escolha. Isso foi o que esse homem enxergou. Cada um traçou a sua trajetória e revelou a sua real natureza, melhor dizendo, revelou o seu verdadeiro estado interior atual. Cada um deu seu grito e agiu conforme o seu nível evolutivo. Isso esse homem conseguiu extrair.
ele fez uma leitura perfeita de tudo que aconteceu e da real natureza dos seres que participaram de tudo isso. Esse homem também conseguiu se superar e fez um convite para os outros. É um convite final para os outros se pronunciarem a respeito dessa questão. Esse homem deu a oportunidade para algumas pessoas de atuarem em prol do espírito. Leia-se, seguir a sua própria consciência. Ele deu essa oportunidade para essas pessoas. E essas pessoas jogaram essa oportunidade na lata de lixo, preferindo o silêncio, preferindo a astúcia, preferindo se garantir, por falta de estofo espiritual. E nesse quesito, essas pessoas falharam na prova final da disciplina. Porque a prova final da disciplina foi justamente essa, a prova prática, onde a pessoa poderia ter demonstrado que aprendeu alguma coisa ao longo de meses de convívio com um ser que estava encarnando princípios superiores. Infelizmente, essas pessoas desperdiçaram a oportunidade e não provaram estar à altura dos desafios dos tempos. E esse homem saiu dessa experiência toda mais forte, mais poderoso, em maior paz consigo mesmo, por incrível que isso possa parecer. Esse homem, hoje em dia, ele é extremamente poderoso. E as coisas que ele faz, ninguém faz quase nesse planeta. Ele pode, sem dúvida, afirmar, sem nenhum senso de arrogância, que ele é um em 10.000 ou um em 100.000. Ele fez isso após décadas de profunda autocrítica, profunda introspecção, profunda vivência. E nessa história toda, quem aparentemente sai bem ou ileso, na verdade, se enterrou mais ainda nas coisas do mundo, se chumbando a esse chão pesado que está prestes a ruir. E esse homem, que aparentemente saiu pior, na verdade se sente um grande vitorioso, como de fato as coisas que lhe vêm acontecendo vêm demonstrando. Um grande vitorioso em mais uma grande batalha espiritual. Essa história pouquíssimas pessoas irão compreender, mas é preciso que ela seja colocada em tela no YouTube. Porque essa é a verdadeira batalha pela qual todo ser humano passa a todo dia. Todo dia a gente está em meio a uma verdadeira batalha, espiritual, está numa guerra espiritual, com várias batalhas. A todo momento a gente pode participar dessa batalha como alguém autônomo que quer se melhorar e que quer que o mundo se melhore. Uma pessoa que quer a ascensão da humanidade. A todo momento a gente tem a oportunidade de fazer essa escolha. Deus está constantemente nos enviando mensageiros, sinais, para que a gente escolha pelo caminho correto, ao invés de ser meras ferramentas do diabo, como a imensa maioria da humanidade é. A gente só percebe isso quando a coisa está realmente crítica. Milhares e milhares optam por ser uma ferramenta intelectual do diabo, ao invés de seguir a sua consciência
e usarem o intelecto em prol da ascensão. Esse é o drama do mundo hoje em dia. E essa história é uma história que ilustra, materializa esse drama. Compreenda quem o puder. Caloroso abraço fraterno a todos vocês.